Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos dar início a uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, né? E desta vez nós vamos falar sobre finanças, planejamento e controle. Finanças, planejamento e controle, né? Então você que tem a sua revista, né? Então vamos acompanhar a lição. Nós vamos ler Provérbios 16:6 como o texto básico e depois nós vamos ler Salmo 49, versículo de 1 a 20, né? Vamos começar orando, pedindo a Deus a bênção dele sobre esse estudo, né? Senhor, nós pedimos a direção do Senhor sobre esse estudo de Escola Bíblica Dominical, né? Que o Senhor nos abençoe de maneira que possamos crescer no conhecimento e na admoestação do Senhor, e que esse estudo sobre finanças venha trazer para nós um pouco mais de conhecimento sobre planejamento, sobre a maneira como devemos lidar com essa parte financeira, e que o Senhor abençoe os teus servos que estão a nos ouvir e que no final a gente possa ter crescido juntos, né? E que tudo isso que vai acontecer nesta Escola Bíblica Dominical seja para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Abençoa os teus servos que estão assistindo, que eles sejam também abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo, em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Provérbios 16, 6. Ele diz assim, ele diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata, né? O que significa isso, né, irmãos? Olhando para esse versículo 16 de Provérbios. Isso significa que os bens terrenos não podem ser comprados. Com esses bens terrenos, nós não podemos comprar a sabedoria, né? Essa é uma grande realidade que nós não podemos fugir. Nem podemos comprar a sabedoria e nem o conhecimento. Especialmente a sabedoria que vem de Deus, né? Talvez a sabedoria do homem a gente possa fazer alguma coisa, mas a de Deus não, né? E em relação à riqueza, a segunda parte do versículo, as riquezas com frequência desaparecem da noite para o dia. Porém, a sabedoria de Deus permanece para toda a eternidade, né? Por isso é importante que se busque mais a sabedoria, porque com a sabedoria nós podemos saber lidar e administrar as riquezas, né? Então, aqui está esse detalhe. Agora, vamos ver o Salmo 49. O que é que diz o Salmo 49? O Salmo 49, ele está voltado para a vaidade do homem, né? Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá, né? Filho de Corá era aquele pessoal que participava também da parte de cântico. Diz assim o Salmo 49, do versículo 1 ao versículo 20. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres, né? A gente está lendo o Salmo 49, versículo 3 diz: os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinai os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação?
quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrer os sábios. E perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que louve quanto faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem, né? O que significa isso, irmão? Olha, fazendo o esboço desse salmo, né, para entendermos um pouco a questão desse assunto sobre finanças e planejamento, né? Nós vimos aqui que a pessoa ela está cheia de riqueza, mas que essa riqueza ela não leva, né? Isso fica tudo aqui na terra. Então veja, fazendo o esboço desse Salmo 49, o que significa, né? Qual o significado de algumas passagens aqui desse Salmo 49? Fazendo o esboço. Do versículo 1 ao 4, ele fala sobre um apelo a ouvir, né? O salmista é usado para dizer que precisamos ouvir a sabedoria que vem de Deus, né? Porque a sabedoria é mais importante do que as riquezas. Versículo de 5 a 9 do Salmo 49, aqui o salmista vai falar sobre a preciosidade da vida humana, né? O quanto nós somos mais preciosos do que os bens, do que aquilo que temos, né, materialmente falando. Do versículo 10 ao versículo 12, o salmista deixa claro que todos morrem. Seja pobre, seja rico, um dia todos nós vamos partir daqui, dessa terra. Por isso, né, temos que tirar de nós o orgulho, a arrogância, a soberba, né, e procurarmos viver o máximo com amor, né, procurar viver o máximo com humildade e com simplicidade. Versículos de 3 a 15 do Salmo 49 vai falar que Deus nos resgata da morte, né? Jesus mesmo disse que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todos que vivem e crerem em mim jamais morrerá eternamente. Então, não tem jeito. Por mais que a pessoa seja rica, tenha posses, né? Mas ela vai morrer junto. Tanto o pobre quanto o rico vai partir daqui, né? Um dia. Verso de 3 a 15, verso de 16 a 20, que encerra o Salmo, vai dizer que os soberbos são como animais. Já pensou? Os soberbos,
à luz da Bíblia, né, à luz na ótica de Deus, os soberbos, eles são animais. Soberbo significa orgulho e arrogância, que se acha a pessoa que se acha melhor do que as outras, né? Então precisamos ter cuidado com essas coisas, porque na verdade precisamos a cada dia entender de que os soberbos, eles são como animais, eles vão partir daqui, né? E que nós possamos usar a sabedoria, né? A sabedoria é um atributo comunicável de Deus. E nós vamos ver na sequência esse assunto. Eu vou dar uma pausa agora, tá certo?